Olá a todos, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos num ambiente um bocadinho diferente, apenas por razões de disponibilidade da casa. E vamos prosseguir na liturgia eucarística, hoje com o prefácio. Eu diria que é uma oração, às vezes é rezada, outras vezes é cantada, e que depois culminará com o santo. Mas eu diria que é uma oração que seria necessário para todos nós prestar um bocadinho mais de atenção, porque, sobretudo nas festas e solenidades, centra-nos muito bem no mistério que estamos a viver. E eu diria também que é provável que seja uma das orações que as pessoas não reparam bem nas palavras que se estão a dizer e são, em geral, muito bonitas. O prefácio é introduzido com um diálogo em 3 frases, não é? O Senhor esteja convosco, corações ao alto. E eu acho que valia a pena determos um bocadinho em cada uma destas frases do diálogo. A primeira é o Senhor esteja convosco. Todo este diálogo já se encontra no século III, encontra-se na oração eucarística Santo Hipólito, mas é uma coisa já muito antiga. Dizia que o primeiro convite é o Senhor esteja convosco, não é? E já víamos, penso como falámos dos ritos introdutórios, que esta expressão tem uma raiz bíblica, aparece na Sagrada Escritura com esta ideia de que é uma mensagem enviada usada pelos mensageiros divinos, destinada àqueles a quem o Senhor vai pedir alguma coisa importante. Por exemplo, no livro do Êxodo, ouvíamos como Deus dizia a Moisés: eu estarei contigo, né? Depois de lhe explicar toda a missão que conta que ele faça, diz-lhes isto: eu estarei contigo. Com outras palavras, São Paulo escutou de Deus quando lhe pede Nosso Senhor a Deus que o alivie das suas dificuldades, ou do seu aguilhão. Basta-te a minha graça, né? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. E, portanto, são palavras que nos falam de um chamamento divino. Todos nós temos uma missão que só nós podemos cumprir e por outra parte, temos acesso, lembra-nos que temos acesso a um poder mais alto que vem de Deus, não estamos sozinhos. Nós agora, ao entrarmos num momento mais santo, mais sagrado da missa, precisamos, tanto o sacerdote como a Assembleia, todos precisamos do Senhor para estar em condições de entrarmos nesse mistério do santo sacrifício. Somos chamados a uma missão importante, que é participar desse sacrifício. Depois há uma outra oração, a segunda parte do diálogo, do triplo diálogo, essa assim mais específica agora aqui deste momento, aquela oração Corações ao Alto. Evoca, para reforçarmos o apoio bíblico destas orações, evoca uma exortação do livro das Lamentações, que diz assim, no capítulo 3, versículo 40-41. Examinemos atentamente os nossos caminhos e convertamo-nos ao Senhor e levemos o nosso coração e as mãos para Deus que está no céu. Uma espécie de chamada de atenção. O coração, como sabemos, sintetiza todo o nosso eu, a nossa cabeça, as nossas emoções, enfim, toda a nossa vontade, e somos, por isso, convidados a prestar a Deus toda a atenção ao que vai suceder. São Paulo diluá de outra maneira, né, na carta aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, procurei as coisas que são lá de cima, as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Há testemunhos dos padres da Igreja que comentam esta oração no sentido de que a entendamos como um convite a
evitar as distrações de uma forma iminente agora, né, que vamos entrar no mais santo dos santos. Diz, por exemplo, São Cipriano, que ponhamos de parte todos os pensamentos terrenos e não permitamos que a alma pense em nada mais do que aquilo que é o objeto da oração. Nada mais a não ser o Senhor. Haveríamos também outros testemunhos, mas basta este que é suficientemente claro. Esta expressão, este convite, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, respondemos que esteja mesmo, né? E é um convite a renovar a vontade de pôr de parte as distrações. Eu diria até mesmo do ponto de vista físico, se vamos à igreja e já sabemos que há lugares na igreja onde nos distraímos mais, porque já depende de cada um, porque há lugares onde vemos demasiadas pessoas e isso distrai-nos, ou sei lá, se calhar não vemos ninguém e estamos incomodados também porque estamos à frente de todos sei lá, pode haver muitas razões. Vale a pena optar por aquele em que padecemos, digamos, menos distrações. Mas para além dessas chamadas de atenção de fora, que nos podem focar em coisas que não nos interessam naquele momento, o mais importante são, habitualmente, penso eu, são as distrações com aquilo que temos para fazer, aquilo que está pendente, aquilo que é muito importante, claro, que faz parte da nossa vida. E mesmo isso, que faz parte, e podemos, no momento das ofrendas, da apresentação das ofrendas, colocar na patena como ofrenda a Nosso Senhor, para nos unirmos ao sacrifício de Cristo, mesmo isso deve ceder perante Deus que vai estar diante de nós. Portanto, é um convite a reforçarmos a vontade de não ter o coração, que o coração não se desvie do próprio Deus. E por fim, a última parte deste diálogo começa assim: demos graças ao Senhor nosso Deus. É uma resposta bíblica, habitual, após a bondosa intervenção de Deus na vida da pessoa e da sua tarefa salvadora. Por exemplo, escutamos no Salmo 136, sobre o qual já voltaremos a falar depois quando nos referirmos à oração do prefácio propriamente dito, diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor. E na tradição judaica, e este é muito bonito, é dar graças a Deus é o que podemos dar ao Criador e que Ele ainda não possui. Há um padre da igreja, agora não me lembro qual é, que dizia com uma certa graça que tudo o resto que possamos oferecer a Deus já é dele, não é? Sei lá, os antigos sacrifícios, o cordeiro, ou as primícias das colheitas, está bem, mas isso tudo é de Deus, não é? Ao contrário da nossa ação de graças, que só é de Deus quando realmente lhe dermos, não é? Esse sentido de gratidão depositá-lo nas mãos do Senhor. No Novo Testamento, São Paulo diz, na carta aos Colossenses, entre outras muitas citações: portanto, caminhai em Cristo Jesus, o Senhor, como vos foi ensinado, arraigados e edificados nele, fortificados na fé, como já aprendestes, transbordando em ação de graças. Portanto, o sacerdote convida o povo a dar graças, e há tanto para agradecer, não só aqueles dons concretos que Nosso Senhor nos vai dando, mas às vezes esquecemos de agradecer a própria redenção, o próprio facto do Senhor ter vindo à Terra para nos salvar, né? Ou pelo milagre que vamos contemplar dentro de instantes, ou da transubstanciação. Portanto, o nosso coração devia encher-se de gratidão, porque as nossas igrejas passam a ser uma espécie do Santo dos Santos, que era a câmara mais sagrada do Templo de Jerusalém, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E passa a ser o Santo dos Santos porque vai haver uma excepcional presença divina na nossa igreja. E nós podemos parecer-nos assim com os antigos peregrinos israelitas que davam graças ao Senhor ao aproximar-se do templo. Por exemplo, no Salmo 100 diz-se: entrai com louvores de graças nos seus pórticos. Entramos agradecendo. E depois temos a oração propriamente dita, a oração do prefácio, depois deste convite
para agradecer, o Senhor fala com Deus com uma oração de agradecimento. Toda a oração do prefácio começa habitualmente com agradecimento. Começa por ir dirigido ao Pai e expressa o dever do povo de Deus de agradecer ao Senhor. Mas o sacerdote agradece em nome de todos, né, que já reconheceram que é justo e necessário agradecer o Senhor. O prefácio segue o padrão dos salmos de ação de graças, não é? Os salmos de ação de graças agradecem a Deus por tudo, pela criação, pela forma como salvou o povo da escravidão do Egito, graças pelas suas intervenções maravilhosas, etc. Pois o prefácio muitas vezes adapta-se ao tempo litúrgico, à festa, e agradece especificamente aquilo que está mais relacionado com o que estamos a celebrar. Por exemplo, no Natal agradecemos ao Senhor por se ter feito homem. Na Páscoa centramos-nos pela vida eterna que Cristo nos conquistou, com a sua morte e ressurreição, mas todas as orações resumem a Deus pelo seu desígnio salvador. Penso que falávamos no início destas sessões de que uma das finalidades da missa é a ação de graças, pois o prefácio é um momento de retomar essa finalidade e de dizermos ao Senhor que queremos ter o coração agradecido perante o mistério que está às portas dos nossos olhos.